Oi, bebês! Oi, amores! Nós estamos aqui hoje para falarmos de um conteúdo que é curto, é um conteúdo simples, mas é um conteúdo de extrema importância, principalmente quando a gente trabalha a parte de doenças, que é o conteúdo de imunidade. E a gente preparou uma videoaula assim, bem especial para falarmos sobre isso, porque todas as vezes que a gente tem uma questão de vírus, bactérias, protozoários, fungos, vermes, existe uma possibilidade enorme desses questionamentos de imunidade serem feitos. Ok, bebês? Então, antes de começar a assistir minha aula, pega o papel, pega a caneta e quando terminarem, amor, de assistirem a aula, curtam, deixem um comentário que eu vou amar. E não deixem de visitar minha fanpage, meu Insta, de visitarem meu canal no YouTube e nem o meu site, betbiologia.com.br. Adoro! Ok, amores? E a gente está aqui hoje cheia de vontade de fazer aquela aula gostosa, aquela aula leve, para que você realmente memorize o conteúdo e tenha condições depois de fazer uma boa prova, ok? Amores, quando a gente fala de imunidade, o que nos vem em mente imediatamente é a presença de antígenos, que são substâncias que são reconhecidas como estranhas a seu corpo. Então, os antígenos, eles podem ser alergênicos, podem ser patógenos e podem ser toxinas. Essas são as três substâncias que, quando entram no seu corpo, o seu corpo vai reagir produzindo o que, amores? Anticorpos. Então, para todo antígeno, existe um anticorpo específico. Então, a gente vai trabalhar aqui a imunidade tanto ativa quanto passiva, a imunidade natural e a imunidade artificial. Vamos começar, amores, com a imunidade ativa natural. A imunidade natural, amores, muitas vezes ela é silenciosa. O seu corpo tenta silenciosamente resolver o problema da infecção, te alertando apenas com a pequena elevação da temperatura que a gente chama de febre. Então, se essa temperatura ela cessar, significa que a sua imunidade ativa natural, ela funcionou, sem haver necessidade de grandes interferências suas com medicamentos ou mesmo fazendo com que você necessite ir até um médico. Ok, bebês? Agora, quando a coisa é muito grave, o corpo resolve, mas só que é toda uma ação onde são desencadeadas células de defesa específicas que vão realizar esse processo de imunidade. A gente, na realidade, possui duas regiões no corpo de produção de células de defesa, que são chamados os órgãos linfóides e os órgãos mieloides. Os linfóides são as amígdalas, o timo e o baço. E o órgão linfóide é a nossa medula óssea. Então, amores, a gente tem dois tipos de imunidade ativa natural. A imunidade humoral, que é aquela que age como se fosse um batalhão de elite, como se fosse o BOP. Olha, galera, a musiquinha do BOP. Então, na realidade, essa música, esse processo de ação, de soldadinhos, né? Como se você estivesse realmente sendo atingido por um inimigo, que você vai travar realmente uma guerra, disparar armas, metralhadoras contra esses invasores, eles caracterizam a nossa imunidade humoral. E o grande defensor, né, o general do BOP, ele chama-se linfócito T auxiliar. O linfócito T auxiliar, amores, é quem primeiro visualiza a presença de um micro-organismo, de um alergênico ou mesmo de uma toxina no seu corpo. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai chamar a galera que vai trabalhar, porque ele fica lá, sentado, na mesa dele, atendendo o telefone, só visualizando pela tela da televisão dele, onde existe no seu corpo invasores, mas ele não sai do lugar dele, esse linfócito T, o auxiliar. Aí ele chama a galera que vai para combate, é a galera chamada de linfócito B. O que é que o linfócito B vai fazer? Se você tiver sido atingido por um antígeno artificial,
que a gente chama de vacina, esse linfócito B que se diferenciou em célula de memória, ele vai começar a produzir essas células de memória que vão ser depois usadas contra esse antígeno artificial, que pode ser um vírus, uma bactéria, um protozoário. E ele vai, através dessa imunidade artificial, produzir essas células de defesa, que são as células de memória, que vão ficar nas amígdalas e vão ficar no baço, né? Esperando que não aconteça de fato uma invasão por qualquer um tipo de patógeno. Caso aconteça, você já produziu essa substância em grande quantidade e o seu corpo libera imediatamente na corrente sanguínea. Vírus, bactérias, protozoários, ok, bebês? Se não for a vacina, for qualquer outro tipo de antígeno, quem vai aparecer, amores, é o plasmócito. O plasmócito ele vai ser diferente para cada um tipo de micro-organismo. Se for um vírus, olha o vírus aqui. Quem vai chegar é o macrófago. O macrófago chega, fagocita o vírus e faz o quê? Começa a liberar, gente, como se fossem umas luzes piscando, uma proteína chamada de interleucina, que sai da membrana do macrófago para chamar quem, bebês? A fera, a força, o linfócito T matador, citotóxico, o cara que é o cara mesmo. Ele é o super-homem, ele é um super-herói. Ele vai chegar onde está o vírus, avisado pela interleucina, fagocita o macrófago e mata o vírus, bebês, que está ali dentro. Acabou a infecção viral. Agora, se for uma bactéria, neutrófilo, se for um verme ou um protozoário, a gente vai ter quem? Eosinófilo. Agora, o alergênico, pelo de animal, uma substância do medicamento, de pirona, um anestésico, algum componente do alimento que você é alérgica, aí começa a tossir, começa a ter uma coceira, uma urticária, começa a ter o rosto ficar vermelho, a sua pressão mudar, você pode ter até um edema de glote. Quem é que vai aparecer, bebês? O basófilo. E junto com o basófilo, bebês, são liberadas duas substâncias, a heparina e a histamina, que vão te ajudar nesse processo de defesa. Ok, bebês? Ok, amores? Então, esse é o batalhão. Quando acaba o processo, para que esses soldados, esses heróis que salvaram você, que foram, na realidade, os grandes vencedores nessa batalha, pararem de ser produzidos, aí aparece um terceiro linfócito T, o linfócito T supressor. Ele vai avisar que acabou a infecção, você está livre de infecção. Aí seu organismo não necessita, naquele momento, produzir mais células de defesa. Ok, bebês? Ok, amores? E aproveitando o ensejo, amor, vamos falar das vacinas, que é a imunidade ativa artificial. Ai, gente, quando eu era pequena eu tinha tanto medo de vacina. Aliás, amores, eu vou contar um segredo pra vocês. Até hoje eu tenho medo de tomar injeção. Eu não sei que eu tomo injeção, eu choro, eu morro de medo. Aí eu fico apavorada, gente, minha pressão cai. Vocês acreditam que eu tenho que ir com meu marido tomar injeção? Quando eu vou tirar sangue também, aí a menina lá que tá tirando sangue, ela tem que me dar uma balinha pra me distrair. Eu sofro muito, gente, eu tenho muito medo de injeção. Mas tudo bem, eu tô superando isso. Então, bebês, a vacina, ela pode ser para vírus, pode ser para bactérias, pode ser para protozoários. Eu vou colocar aqui uma relação das vacinas para vírus, que você tem que memorizar. E vou colocar também, amores, uma lista das vacinas para bactérias. Essas vacinas vocês precisam memorizar, porque elas vão ser cobradas. Então, gente, o que é que acontece quando você toma a vacina? Eu falei há pouco, você produz as células de memória. Só que às vezes, amor, você tem uma coisa chamada de reforço. O que é que significa o reforço na prática? Que aquele tipo de micro-organismo, ele vai necessitar de mais de uma dose de vacina. Aí você tem a resposta primária, que olha o gráfico aqui, e a resposta secundária. A resposta primária e a resposta secundária, elas vão caracterizar
inicialmente uma produção de anticorpos que cai. Aí já na segunda dose, ela já aumenta um pouco e se mantém mais estável. Só que tem algumas vacinas que você precisa tomar até 3, 4 doses. O fato é que, à medida que você vai tomando essas doses, o seu corpo vai produzindo mais células de memória e você chega num ponto que você já tem uma imunidade que vai ser definitiva para você. Ok, amores? Então, novamente o gráfico. Não esqueçam desse gráfico, porque ele cai também muito em provas. E agora, amores, vamos falar da imunidade passiva, certo? A imunidade passiva, ela pode ser natural, que é o leite materno que o bebê mama da mamãe. Olha aqui um bebezinho mamando, pegando imunidade. Ou, gente, aqui, olha, pelo cordão umbilical. A mãe passa os anticorpos dela para o bebê nas duas situações, na amamentação e durante a gestação, através do cordão umbilical e da placenta. E para a gente encerrar a imunidade, vamos falar da imunidade passiva artificial, que é o soro. O soro, gente, geralmente ele é feito, olha, observe a imagem aqui, em animais de grande porte. O que é que você coloca neles? O antígeno, que geralmente é uma toxina contra a cobra. A toxina da cobra você injeta no animal. Então, o que é que acontece? Você injeta uma dose pequena, esse animal é de grande porte, ele começa a produzir anticorpos, você retira esses anticorpos e fabrica quem? O soro. O soro vai ser usado quando você tiver picada de cobras, picadas de inseto, qualquer animal que deixou uma toxina no seu corpo. Lembrando, observe o gráfico, que essa imunidade ela acaba depois de um tempo, não é como uma vacina, porque ela foi feita com os anticorpos de um outro animal e passivamente seu corpo recebeu esses anticorpos. Ok, bebês? Então aqui o gráfico do soro e o gráfico da vacina. Observem que eles são diferentes. Memorizem, porque quando aparecer em prova você vai saber fazer a diferença entre os dois. Ok, bebês? Ok, amores? Então, amores, a minha aula hoje era sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado bastante. Quando terminarem de assistir, deem aquela curtida que eu vou amar. Tchau, bebês. Tchau, amores. Mais uma vez, o meu coração e o meu amor grande por vocês. Tchau.